Então, hoje nós vamos falar mais uma aula, né, sobre o curso de noções básicas, é a aula número 9, que nós vamos tratar sobre o assunto de obsessão. Tá certo? Não tá? Ah, tá. Só um minuto, gente. Então, o que seria a obsessão, né? Nós temos várias definições que nós vamos estudar. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Geralmente, ou melhor, sempre é uma influência negativa, né? A obsessão é alguma coisa que não é do bem, que não traz benefício. É alguma coisa ligada aos sentimentos inferiores. Joana de Ângeles fala assim, que é uma enfermidade generalizada em decorrência do comércio psíquico. O que é comércio psíquico? Troca de ideias, pensamentos, comércio da psique, que é da mente, né? Tão infeliz quão desesperador. Então, a obsessão, ela pode, em muitos casos, levar à loucura, né? Pode ser uma simples influência momentânea de algum espírito do mal, né? Algum espírito inferior, mas pode ser uma influência duradoura, que pode durar muito tempo e difícil de ser solucionada. No Evangelho fala assim, a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, podendo ir desde a simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, às vezes, a obsessão pode levar a pessoa à loucura. Por quê? Porque o espírito, ele influencia tão negativamente na cabeça do indivíduo, que o indivíduo acaba ficando perturbado a essa ação negativa de um espírito inferior. Então, existem vários fatores que podem predispor à obsessão, né? São situações, são ocasiões, são características que podem aparecer na nossa vida, que podem pertencer à nossa individualidade, que acaba favorecendo o aparecimento da obsessão. Então, não é um fator somente, não. São vários fatores que podem favorecer o aparecimento da obsessão. Primeiro, aqui, aqueles fatores que eu escrevi lá, a gente vai falar sobre cada um separadamente. Tendências instintivas. São sentimentos, comportamentos que a gente traz de outras vidas, como, por exemplo, sexo, vícios, poder, né? Uma pessoa que fez mal para outras pessoas no passado, que usou do sexo de forma errônea, que teve muitos vícios em outras vidas, que teve o poder e maltratou os seus subordinados, essa pessoa vai trazer no inconsciente essas características na personalidade dela. E aí os obsessores vão aproveitar dessa brecha, dessa fraqueza moral, e aí é que eles vão instalar a obsessão. Karma coletivo do Brasil. Isso é uma história que começou há muitos anos, né? Desde antes do descobrimento do Brasil, quem morava aqui eram os índios. Eles tinham uma cultura apenas de sobrevivência. Eles produziam somente o que eles precisavam e às vezes nem produziam. Eles se alimentavam daquilo que tinha nas florestas, né, do que estava ao alcance deles. Então eles não tinham muito hábito de trabalhar. Vieram os portugueses, que não queriam trabalhar. Os colonizadores vieram para o Brasil, não vieram para trabalhar, vieram para explorar.
Eles trouxeram os escravos que tinham que trabalhar forçados aqui no Brasil. Então eles já não viam o trabalho como uma coisa boa, já colocaram na cabeça, já tinha aquele trauma por serem forçados a trabalhar. Muitos evoluíram porque tiveram humildade, suportaram aquilo com muita resignação, evoluíram, mas muitos carregaram esse trauma de que trabalho é uma coisa ruim. E aí eles faleceram, e somos nós e esta população do Brasil que está reencarnada aqui, esses políticos, né, que gostam tanto de extorquir o nosso dinheiro, são todos aqueles habitantes que vieram, que habitaram, que vieram para o Brasil naquela época e que carregam essa visão negativa do trabalho, ou seja, trazem no instinto essa ideia de que trabalhar não é uma coisa boa. E isso não muda da noite para o dia, por isso que no Brasil está tão difícil o Brasil mudar a sua linha de pensamento, né? Então, a gente traz no inconsciente as nossas características do passado. As crianças, elas não herdam características psicológicas. Os pais, eles transmitem as características biológicas, mas o pensamento, a moral do indivíduo, ele traz de outras vidas, né? Hermínio de Miranda, ele fala isso, que não herdam características psicológicas, mas trazem no instinto as ideias que eles tiveram, as informações que eles obtiveram no passado. Olha só, os dois espíritos estão falando um para o outro assim, ó, aproveite que você vai reencarnar, porque a transição já começou, ou seja, o nosso planeta já está passando de provas e expiações para regeneração. Quem não aproveitar dessa vez vai ser exilado para um planeta inferior. Então os espíritos já trazem aquela ideia, corre, vou ter que evoluir rápido, porque senão eu vou perder essa oportunidade. Aí olha só o comentário, as crianças de hoje são tão sabidas, não é? Parece que já entendem tudo que a gente diz. Aí o neném fala assim, estou com pressa. Por isso que criança hoje já nasce sabendo mexer no celular, já nasce mais inteligente do que os próprios pais, tendo mais facilidade de aprender as coisas. Por quê? Porque trazem no instinto o conhecimento que adquiriram no passado. Então, o instinto, a gente traz as informações boas, mas infelizmente também carregamos os nossos defeitos do passado, que são fatores que predispõem à obsessão. Outro fator que predispõe à obsessão, lesões perispirituais. André Luiz fala assim, ó, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Ou seja, eu prejudiquei alguém no passado, eu fiz muitas pessoas infelizes, eu vou lesar no meu perispírito uma região que vai refletir no meu sistema nervoso central e endócrino, que eu vou produzir menos hormônios, menos substâncias do prazer, eu vou ter depressão, ou melhor, eu vou ter tendência a ter depressão, e aí é onde pode se instalar uma obsessão. Pessoas que lesaram, que enlouqueceram os seus irmãos no passado, muitos nascem com regiões lesadas no perispírito que refletem no corpo, e aí eles podem ter alucinações, esquizofrenias. Então são enfermidades no corpo que vão facilitar a conexão com espíritos inferiores, e daí se instala a obsessão, né? Então, a nível de neurônios, né, que é onde são liberados esses neurotransmissores, isso aí tudo acontece, essas pessoas que têm tendência a ter depressão, que têm baixa autoestima, que tem aquelas pessoas que têm muito medo de tudo isso favorece o aparecimento de uma obsessão e é o reflexo de atitudes do passado. Imperfeições morais, isso aí é uma grande causa de obsessão. Olha só, o Silva está com uma obsessão muito difícil de resolver.
os dois espíritos estão conversando, né? Aí um fala assim, é porque o obsessor é muito endurecido? Ou então vingança de outra vida? Aí ele responde assim, nem tanto. A dificuldade está no Silva corrigir os seus defeitos. Então, somos nós mesmos que atraímos os nossos obsessores. Por quê? Porque a gente não luta para se melhorar. A gente deixa seguir o curso dos nossos instintos, que a gente é imperfeito, nós temos mais defeitos do que qualidades, né? E aí a gente deixa seguir os impulsos, os instintos inferiores, é aí que eles aproveitam para nos obsidiar. Estrutura psicológica. Tem pessoas que são mais equilibradas, outras menos equilibradas. Olha só, são trabalhadores na casa espírita. Um fala assim, ei amigo, que cara triste, alegria. Aí o outro fala assim, não consigo, me falta ânimo. Aí o obsessor fala assim, ó, fica assim mesmo, que assim tá bom. Ou seja, o obsessor está se aproveitando de uma fraqueza psicológica do trabalhador espírita. E aí também facilita, porque o obsessor não quer que a gente trabalhe, não quer que a gente evolua. Eles querem que a gente fique desanimado, que a gente fique parado, para quando chegar do outro lado a gente não ter cumprido os nossos compromissos. Agora tem que ser igual esse aqui, ó. Como vai o trabalho que você coordena aqui no centro? Aí ele, magnífico. Não tenho o que reclamar, está sempre aparecendo gente para ajudar. Aí o outro fala assim, qual é o segredo? Aí ele, não sei, nunca me preocupei com isso, só procuro fazer o melhor de mim. Tá vendo como a estrutura psicológica é importante? A pessoa tem que ter segurança, tem que confiar em Jesus, confiar que vai dar tudo certo, porque aí dificulta que uma obsessão se instale. Educação familiar, isso daqui é forte, é grandemente importante. Por quê? Porque é a educação familiar que vai formar o indivíduo. O indivíduo traz as suas tendências negativas, mas quando os pais sabem educar, sabem levar para o bom caminho, sabem podar os defeitos, aí tem um bom resultado, né? Isso aí o obsessor fala assim, ó, aqui quem manda sou eu, ninguém vai fazer eu mudar de ideia. Ninguém. Aí a mãe dele, filho, aí ele, tinha me esquecido de você, mamãe. Ou seja, nesse caso, o obsessor, ele tem respeito pela mãe. A mãe deu amor para ele, deu uma boa criação, pelo menos uma obsessão vai ser evitada, né? Um obsessor vai deixar de fazer o mal. Agora, isso aqui acontece demais na atualidade, ó. Ler me dá um sono, assistir palestras me dá um sono, mas aí, quando entra para o computador, fica até 2 horas da manhã, né? Então aí entra a função da mãe. Desliga esse computador, menino, já é de madrugada. Então a gente tem que podar certos hábitos. Por quê? Porque às vezes está na internet, mas não sabe, os pais não sabem o que a criança está vendo. E outra coisa, a criança vai deixar de brincar uma brincadeira saudável, vai deixar de fazer tarefa, vai deixar de frequentar uma casa religiosa para ficar só no computador. Então os pais têm que educar para que seja um bom indivíduo no futuro, né? Influência do meio social. Aí eles estão num bar, né? Aí espírita fala assim, ó, só bobos se deixam influenciar pelos espíritos. Aí o obsessor fala assim, ó, pede mais uma garrafa. Aí ele, desce mais um aí, garçom. Olha só, um obsessor, o espírita está falando que só bobos se deixam influenciar pelos espíritos, mas ele mesmo está sendo influenciado. Por isso que a gente não pode apontar o dedo, não pode criticar ninguém, porque às vezes nós temos esses defeitos que a gente mesmo está criticando, né? Aí olha o que acontece quando a gente acata a ordem de um obsessor. Desce mais um aí, garçom.
Aí você vai tomando a sua cervejinha, a sua birita e vai ficando grogue. E aquela sensação que o álcool traz, vem um obsessor e vai sugando as energias provenientes do álcool e suga também a sua energia vital. Então esses vícios, né, do álcool, do cigarro, tudo, a gente está alimentando os espíritos obsessores. Isso daí chama-se vampirismo. Vampiro é aquele que suga, né? Então os espíritos vão vampirizando esses que estão se nutrindo dos vícios e vai sugando as energias, e aí sugando as energias também vai diminuindo o tempo de vida. Porque muitos de nós somos suicidas indiretos. Por quê? Porque a gente se entrega aos vícios, aí vão sugando nossas energias, vai diminuindo o fluido vital que a gente traz. E aí vamos nos aborrecendo, xingando, às vezes a gente não se alimenta bem, né? Vai fazendo mal para o corpo e vai diminuindo. Às vezes era para a gente desencarnar com 90 anos, desencarna com 80. Aí isso é um suicídio indireto, né? E é isso que então, suicida indireto. Aí é por isso que o meio social pode acarretar uma obsessão, né? Mas agora esse caso é diferente, ó. Os obsessores estão falando assim, ó, tá no carnaval. Vamos procurar um encarnado para a gente brincar no carnaval? Que tal esse? Aí o outro fala assim, esse não dá, brinca direito, não exagera e respeita todo mundo, ele é do bem. Então quer dizer, é assim que a gente tem que ser. Jesus, ele não fala que a gente não tem que se divertir. Não, ele fala que a gente pode fazer tudo com vigilância, né? Desde que a gente tenha o controle de nós mesmos, dos nossos atos, e não caia nas tentações, a gente pode, né? Como se instala a obsessão? Havendo os condicionamentos, ou seja, as condições, né, que a gente falou agorinha. Predisposição, no caso o indivíduo tem aquela fraqueza no corpo, tem o ambiente que favorece. E as defesas desguarnecidas, o que é isso? Invigilância. Aí as ondas mentais se instalam na mente da pessoa visada. O que isso quer dizer? Baixou a vibração, baixou o nível do pensamento, entra em sintonia com os espíritos inferiores e acontece essa ligação mente com mente. É quando o obsessor consegue atingir, influenciar o pensamento da sua vítima, né? Então a obsessão, ela decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau, né? Um espírito perfeito não vai dar motivos para sofrer uma obsessão. Se ocorre a obsessão é porque ele é imperfeito. É quando acontecem as brechas psíquicas, né? São as nossas fraquezas que dão porta, que abrem a porta para eles entrarem no nosso, para eles influenciar, conseguir atingir o nosso pensamento. Depressão, a gente fica triste, entra na vibração deles. Tristeza, desânimo, ociosidade. Eu coloquei umas figuras de animaizinhos só para assim, ficar mais bonitinho, tá? Então, quando a gente está com preguiça, não quer fazer nada, está desanimado, pensando negativo, pronto, é uma porta aberta para um obsessor. Orgulho, irritação, ciúme, inveja, maledicência. Tem gente que acha que tem o rei na cabeça, né? Acha que é melhor do que os outros, acha que pode humilhar os outros, que tudo de melhor tem que ser para ele. Entra uma porta aberta também para uma obsessão, porque os espíritos, eles querem
é causar o mal para todo mundo. Sexo, drogas, os espíritos aproveitam, né? Quem tem essa tendência para sexo, drogas, eles querem que a pessoa se perca mesmo. Os espíritos obsessores, eles são infelizes. Ele não quer que ninguém seja feliz. Então eles querem levar as pessoas para o buraco. Medo, avareza, ideias negativas, egoísmo. Tem gente que quer tudo só para ele, não quer dividir nada com ninguém, não quer ajudar o próximo, acha que só ele que tem que ser ajudado. A pessoa possui muitas condições, não quer beneficiar aquele que está precisando. Aí entra mais uma obsessão. Os espíritos vão fazer ele ficar com tudo só para ele. Né? O que nós podemos ver também na política, que muitos, infelizmente, muitos estão no poder tirando aquilo que é do povo. Isso também, eles estão sendo influenciados por um obsessor, por muitos obsessores. Então, as imperfeições morais, elas são como um lixo, elas são como lixo para o nosso perispírito, para o nosso espírito, não trazem nada de bom para nós. A gente tem que dar um jeito de eliminar isso, porque só traz impurezas, só traz coisas negativas e podem acarretar também, ocasionar a obsessão. Nós temos que lutar contra as nossas imperfeições morais. Outra imperfeição moral que também é grande causa de obsessão, vingança. Olha aqui, ó. Ela fugiu de mim quando eu estava vivo. Ficava falando que seria melhor se eu morresse. Agora que morri, não tem como me evitar mais. Aí é uma pessoa que maltratava o irmão, que esnobava, aí agora ele está sendo o obsessor dela, e aí fica sugando as energias ruins dela, fica atrapalhando os planos, os projetos da vida dela. Então é um exemplo de como a vingança pode ser o motivo da obsessão. No livro Ação e Reação, tem um caso lá de dois obsessores, Leonel e Clarindo, eles são irmãos. E eles vão obsediar um homem lá que chama Leonel. E porque o pai dele tirou toda a riqueza, muito dinheiro que eles tinham, né? Que esses obsessores tinham. Aí esses obsessores querem se vingar atingindo o filho. E aí fica fazendo o filho gostar muito de dinheiro, mas fica falando assim, nós vamos tirar tudo que ele tinha. E atingem um desejo central dele, a fraqueza dele é o dinheiro. Então, o que eu quero falar é que nesse livro fala que lá nas zonas inferiores existem a escola de vingadores. É uma escola que tem nas zonas inferiores do plano espiritual de espíritos que ensinam os outros espíritos a se vingar. Eles ensinam várias técnicas para vingar, para fazer mal para as outras pessoas. E uma dessas técnicas é atingir o desejo central, é a fraqueza da pessoa. Quais, por exemplo, os desejos centrais? Pode ser o dinheiro. Tem pessoa que tudo para elas, em primeiro lugar, é o dinheiro. Aí vai ensinando os obsessores que tem que fazer ele adorar o dinheiro, ganhar muito dinheiro e depois fazer acabar com tudo. Eles são muito inteligentes, os obsessores, só que é uma inteligência voltada para o mal. A vaidade. Vaidade é outro desejo central, né? Que eles vão atingindo, eles fazem a pessoa fazer loucuras, fazer coisas absurdas simplesmente para satisfazer o ego, né? Por pura vaidade. E a autoridade também. Tem pessoas que têm autoridade e aí vem os obsessores influenciando eles para fazer o mau uso da autoridade, para maltratar os seus subordinados, né? Então, essa influência dos obsessores na nossa vida, ela é muito intensa. Mentes viciadas. Tem gente
que é viciado no álcool, no cigarro, e os espíritos obsessores fazem aumentar mais ainda esse vício, para diminuir o tempo de vida das pessoas, para prejudicar quem está por perto, para irritar o cônjuge, para prejudicar a família, para aquela pessoa que se entrega aos vícios, fazer mal para os filhos. Eles querem causar uma arruaça na vida das pessoas. Mulher, tem homens que são assim muito, tem um desejo muito grande, muito forte, e aí eles podem se perder, os obsessores fazem eles se perder. Celular também, eles fazem a gente ficar viciado no Zap, no Facebook, no Instagram, aí a gente não faz mais nada, aí não estuda direito para a prova, aí não faz aquele relatório que precisa fazer no trabalho, aí não brinca com os filhos que estão em casa. Infelizmente, eu não quero ofender ninguém, mas os obsessores, eles atuam nisso mesmo, eles querem atrapalhar com a família, querem atrapalhar o nosso progresso, e eles atuam também nesse vício do celular que nós temos. Temperamentos arredios, suspeitosos, pessoas que são mal-humoradas, eles adoram usar aquelas pessoas para fazer um mal para os outros e também deixar aquela pessoa mais irritada ainda. Então, crianças, né, que desde pequenininha têm esses temperamentos mais fortes, os pais têm que tratar com muito amor, dar muitos ensinamentos, né, levar para o centro espírita, tomar passe, porque precisa corrigir desde pequeno. Crianças com traumas também, tem crianças que ficam arredias porque foram traumatizadas desde a infância. E isso também pode causar obsessão, porque a criança vai ficar revoltada, né? E aí precisa do nosso amor, precisa que a gente tenha uma atenção com essas crianças, né? Caracteres violentos. Tem pessoas que são violentas naturalmente e que não fazem o mínimo esforço para se melhorar, para ser mais sutis. Tem gente que fala assim, eu nasci desse jeito e quem quiser gosta de mim desse jeito. Isso aí é o obsessor que está buzinando no ouvido dela, porque Deus não quer que você morre do jeito que você nasceu, não. Deus, Ele quer que você lute para se melhorar a cada dia. Caracteres apaixonados. Aquilo ali é amor ou paixão? Paixão. O amor liberta, a paixão aprisiona. Então, quantas pessoas que se entregam às paixões, que cometem assassinatos, que fazem cada loucura por causa dessas paixões descontroladas. Os obsessores adoram situações para eles causar o mal mesmo. Personalidades ociosas, mentes vazias. Mente vazia, oficina do diabo. Então, se você não está fazendo nada, vai lá no celular, escreve assim, Evangelho segundo o Espiritismo, leitura aleatória. Aí vai cair numa leitura que vai fazer muito bem para você. Ou então você entra num site espírita, vai ver uma coisa produtiva, porque certos sites, certos aplicativos só faz a gente ficar mais perdido, não agrega nada na vida da gente. E se a gente ficar sem fazer nada também, vai dar brecha para um espírito vir aqui e colocar pensamentos ruins na nossa cabeça, né? Então, sintonia mental por cultivo das mesmas paixões inferiores. Então, tem pessoas que adoram comer, que comem exageradamente. Outros gostam de fumar, né, uma maconha, de beber uma cervejinha exageradamente. Tem gente que gosta muito de comer doce, aí os obsessores fazem comer muito para aumentar a glicemia, para depois desenvolver um diabetes e pessoa morrer antes do tempo, desencarnar antes da hora, né? E a gula também, eles atuam sobre a gula, por quê? Porque vai causando males, vai diminuindo a saúde, vai
aumentando a formação de placas no coração, aumenta a tendência de acontecer um infarto, eles aproveitam de todas as brechas, né? Todas as nossas fraquezas. Tem gente que adora tomar um comprimidinho, qualquer coisinha tá lá tomando um remedinho. Eles querem que você não tenha opinião própria, que você não seja forte o suficiente, querem te levar para o lado das fraquezas. Quais são os graus da obsessão? Ela pode ser uma obsessão simples, quando o espírito não esconde suas más intenções. Livro dos Médiuns, tá? Ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Então, a obsessão simples são todo momento que você obedece um mau pensamento na sua cabeça, é uma obsessão simples, né? Quando você faz a escolha errada, a escolha que vai prejudicar alguém ou prejudicar você, foi um pensamento de um obsessor. É uma obsessão simples. O que é obsessão simples? É quando o indivíduo, ainda tem poder para sair dessa situação. Basta ter força de pensamento, procurar os recursos que ele consegue se libertar. Fascinação é o segundo grau da obsessão, né? É uma ilusão que paralisa o raciocínio, produzida diretamente na mente do obsidiado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Aquela pessoa que fica cega de amor, cega de que não consegue enxergar a realidade, cega que acha que ela é a melhor do que todo mundo. A fascinação é quando é um tipo de hipnose, é quando nós, encarnados, estamos hipnotizados por alguma ideia negativa. E a subjugação, quando o paciente fica sob verdadeiro jugo, constrição moral ou física, quer dizer, ele não tem mais força sobre si mesmo, nem sobre o seu pensamento, nem sobre o seu corpo, que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu mau grado, ou seja, é quando o espírito toma conta. A gente vai ver aqui agora, ó. Então, a obsessão, ela começa com uma invigilância, né? O espírito aproveita da fraqueza do encarnado, que teve um momento de invigilância, e aí ele se aproxima, mantém uma ligação e consegue influenciar negativamente. É a obsessão simples, por invigilância. Agora, se a gente tem vigilância, olha o que acontece. Quando nós conseguimos ter vigilância, a gente tem um escudo nos protegendo contra as influências dos obsessores. Jesus falou: orai e vigiai. Então, quando você está em oração, em comunhão com Deus, vigilante, o que é vigilante? Prestando bastante atenção nos seus atos e no que está acontecendo ao seu redor e tomando a decisão certa. Quando você está vigilante, você está imune a uma obsessão. A fascinação é quando o indivíduo fica cego, ele não consegue raciocinar, ele é influenciado, ele mantém as suas atitudes conforme o pensamento do obsessor que dirige a ele fica cego, ele não consegue raciocinar. Só que ele recebendo ajuda, muita oração, muita dedicação dos amigos, dos familiares, ele ainda consegue sair dessa. Agora, a subjugação é aqueles casos de exorcismo que a gente vê, né, que acontece em algumas igrejas, mas que aquelas atitudes dessas igrejas não resolvem nada, porque eles querem libertar o encarnado daquele espírito através de sentimentos ruins. Eles não dirigem aquele espírito com amor, muito pelo contrário, eles dão ordens, ficam emanados com sentimentos ruins, não resolve nada. O que resolve é muita oração, muita
Medicamentos também, às vezes, essas pessoas que estão subjugadas precisam quase sempre de medicamentos, de calmantes, né? E é um tratamento um pouquinho longo para eles conseguirem se libertar. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que com frequência se radica nas relações em que o obsidiado manteve em precedente existência. Então, quase sempre as obsessões são vinganças do passado, são consequência dos erros que ele praticou no passado. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Vocês viram naquela foto lá atrás que quando a gente está vigilante, a gente forma um escudo ao nosso redor que nos protege contra a influência dos obsessores? Da mesma forma, o obsidiado, ele libera umas energias negativas que dificulta até que ele receba os fluidos salutares, a oração, né, os fluidos benéficos. Por isso que às vezes casos de obsessão são difíceis de ser resolvidos, principalmente de subjugação. Então olha só como que acontece o processo da obsessão. Primeiro, o obsessor, ele se aproxima, apenas uma aproximação, influência sutil, envolvimento fluídico, ou seja, devido à queda da vibração, do pensamento do encarnado, ele consegue se penetrar nas energias, na aura do encarnado. Então começa por aí, ele vai ter um envolvimento nos fluidos do encarnado. Depois disso daí que ele começa a ter essa aproximação, essa semelhança de vibrações, quando começa a aparecer essa ponte por onde vai iniciar a obsessão, aí acontece o envolvimento cerebral. Ele começa a agir sobre os pensamentos do encarnado, do obsidiado. E depois que acontece isso, do cérebro ele vai para a mente, da mente vai para a vontade, da vontade para o órgão. O que quer dizer isso? Isso aqui é no caso pode ser de subjugação, de obsessão, de qualquer um. Ele primeiro vai atuar no cérebro vai para a mente, que é o pensamento, a mente vai para a vontade, que é onde começa a mandar as informações para os nossos neurônios, né? Para a gente levantar a mão e agredir alguém, para a gente andar e executar aquele plano que ele está colocando na nossa cabeça, entendeu? Então, primeiramente nos pensamentos e depois age na vontade, e a vontade age sobre o nosso corpo, fazendo a gente obedecer à vontade dele. Obsessão simples. O obsessor, ele vai atuar somente no pensamento do obsidiado. Vai influenciar através da revolta, ódio, desânimo, comodismo, vingança, apenas com ideias, sugestões negativas. Olha só, prestar atenção, como que é a obsessão simples. Fascinação tem um envolvimento maior nos fluidos, nas energias, né? Dos dois, do obsessor e do obsidiado. É quando o obsessor vai exaltar o egoísmo, orgulho, vaidade, vai deixar a pessoa cega com base nessas coisas negativas dele, da personalidade dele. E a subjugação, tá vendo? Acontece o domínio, o espírito obsessor, ele tem um domínio quase que total sobre o obsidiado. Não é quem manda, é o espírito dele mesmo. Mas quando acontece a subjugação, o domínio, ele é muito grande, muito forte. Tipos de obsessão. Existe de desencarnado para encarnado, é o que a gente falou aqui na maior parte, né?
Desencarnado para desencarnado. Tem desencarnado que obsedia outro desencarnado também. Encarnado que obsedia desencarnado, vocês já viram isso? Nós, encarnados, obsediando desencarnados também. E encarnado obsediando o encarnado. Olha só. Aí o homem, essa pessoa está lá dirigindo, né? O celular está tocando, mas eu não posso atender. Blilim, blilim, blilim. Aí o obsessor fala assim, ó, e se for importante? Aí o homem vai lá, ouve, obedece à influência do obsessor, atende, aí ele bate o carro. Não nos deixeis cair em tentação. Então são pequenas coisas que é uma obsessão e a gente nem imagina. Muitos atos, muitos fatos da nossa vida são consequência de nossas fraquezas, porque a gente ouve a voz dos nossos obsessores. Em desencarnado, atuando, obsediando o outro desencarnado. Olha só. Ei, por que desse semblante tão carregado? Aí ele fala assim, ó, nada não, porque todo mundo está perguntando isso. Aí um obsessor vai e fala para o outro obsessor, chega mais que ele deixa. Tá vendo? É um obsessor querendo que o outro também seja obsessor. Então, nesse caso, é desencarnado atuando sobre o desencarnado. É aquele que quer levar um desencarnado, que quer levar o outro desencarnado para o mau caminho. Então, agora, encarnado sobre desencarnado. Um senhor vai lá no atendimento fraterno da casa espírita, né? Aí ele recebe uma mensagem e fala assim, ó, aqui diz que você precisa perdoar seu obsessor. Aí o senhor fala assim, está certo. Aí ele está dormindo. Na hora que a gente dorme, o nosso espírito se desliga, né? Do nosso corpo. Aí ele vai e fala para o obsessor assim, eu já disse, não quero você mais aqui. Trata ele com maldade, com raiva, com ódio. Aí o obsessor fala assim, você continua o mesmo. Então, às vezes, a gente tem obsessor, mas é porque a gente falta de vigilância, falta de amor no coração. Nós nem temos consciência dos erros que a gente praticou no passado. A gente também não tem consciência do que a gente faz quando a gente dorme. Por isso que nós temos que rezar, que fazer uma oração, pelo menos elevar o pensamento, Senhor, que os espíritos benfeitores me conduzam durante esta noite, que eu possa ir para lugares bons e que eu possa ser útil, né? Que às vezes a gente, por falta de uma pequena oração, a gente cai numa tentação e acaba aumentando a ação de um obsessor. Encarnado sobre desencarnado. No atendimento fraterno, eu sinto que o meu marido sempre está junto de mim. Aí o marido fala assim, me ajude, ela só vive pensando em mim. Então, nós que às vezes perdemos um ente querido, que a gente não para de pensar nele, que fica pensando o tempo todo, que não doa as roupas dele quando ele estava encarnado, e que mantém o quarto do mesmo jeito, e que fica lembrando dele o tempo todo, é a gente que está atraindo esse ente para o nosso lado, a gente está obsediando ele, sabia? Quando um ente querido desencarna, a gente tem que fazer nossa oração, que Deus conduza esse ente querido para lugares bons, e que ele possa crescer muito nesta nova etapa da vida dele, na vida espiritual, e deixasse ele seguir o curso dele, e você segue o seu curso. Um dia você vai reencontrar com esse ente querido. Então aí, ó, essa mulher é um encarnado que está sendo obsessor de um desencarnado. Encarnado sobre encarnado, ó. Ontem, esse senhor, ele fala assim, ó, quero que esses escravos sofram, e faz mal para os escravos. Aí hoje, ele fala assim, ó, por que minha família cobra tanto de mim? Aí os que eram escravos, eles ficam assim, ó, minha mesada, não liga para mim, não faz isso, pai,
eu quero isso, eu quero aquilo. Então, às vezes, aqueles entes queridos são aqueles que nós prejudicamos no passado e que agora ficam nos cobrando pelo mal que nós fizemos, inconscientemente, né? Autoobsessão. Autoobsessão é quando eu mesma estou me obsidiando. Aí uma pessoa fala assim, ó, já fui em muitos centros espíritas, mas nenhum deles conseguiu afastar o espírito obsessor que me acompanha. Esses centros espíritas são muito ruins. Ele está querendo colocar a culpa, ele está querendo tirar a culpa dele, está querendo dizer que a culpa é do centro. Ele mesmo está sendo o seu obsessor. Quando a gente não assume os nossos erros, coloca culpa nos outros pelos nossos erros e não faz nada para se melhorar, nós estamos nos obsidiando. Isso é uma auto-obsessão. Aí a outra mulher vai no atendimento fraterno. Aí o laudo lá que ela recebe, né? Consulta, leia o Evangelho e pratique a humildade, muita paz. Aí ela fala assim, ridículo. Já li o Evangelho e sou muito humilde. Neste centro eu não volto mais. Mais uma vez, essa pessoa está pondo culpa lá fora. Ela está querendo tirar a culpa do que está acontecendo na vida dela. Está querendo tirar a culpa dela, mas nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. Hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado. Olha só, autoobsessão. A pessoa se autoatormenta numa espécie de punição a si mesma. Existem casos, né, que a gente falou ali atrás, que as pessoas não colocam a responsabilidade dos acontecimentos em suas atitudes, não. Elas põem a culpa nos outros. Mas existem casos que as pessoas ficam se autoatormentando, ficam lamentando, ficam reclamando, falam mal de si mesmo, né? E aí fica trazendo energias negativas para elas. Isso é uma autoobsessão. Causas, dramas pessoais, traumas, remorsos. Tem gente que fica com muito trauma do que fez, do que aconteceu no passado, ou com remorso de coisas erradas que praticou, e aí aquele remorso vai fazendo mal, a pessoa vai ficando triste, vai ficando desanimada e vai carregando aquela energia negativa. Isso é uma autoobsessão. Qual que deve ser a nossa atitude? Fez o mal? Conscientize do erro que você praticou e não faça isso mais. Ou então, vai lá, peça desculpas para a pessoa. Ou então, faça muita oração por aquela pessoa, porque às vezes é difícil pedir perdão. Para quem não tem essa coragem, esse grau de superioridade de ir lá pedir desculpas, faça muita oração por aquela pessoa. A gente tem que tentar se livrar desses sentimentos de culpa, corrigindo as nossas atitudes, né? E tudo isso prejudica a normalidade da mente. Autoobsessão são ideias fixas que nos aprisionam. Ódio, quando as pessoas sentem muito ódio de outras pessoas, aquilo lá é uma autoobsessão, porque só está fazendo mal para si mesmas. Vingança. Além de vingança trazer, ser uma possível causa de uma obsessão no futuro, a vingança também pode ser uma auto-obsessão, porque a pessoa fica tão mergulhada naquele pensamento de querer vingar, a pessoa está trazendo coisas negativas para ela, e isso é uma auto-obsessão. Preocupação excessiva, olha só, isso aqui é para todo mundo. Com segurança econômica. Tem gente que tem tanto medo de não crescer na vida, tem tanta obsessão por crescer, por adquirir bens, por adquirir aquele posto, aquele crescimento na empresa, adquirir uma renda maior, isso vira uma obsessão. Filhos, tem gente que é tão obsediado que às vezes não deixa, tão obsediado que eu quero dizer assim, tão neurótico que não deixa os filhos crescerem, protege demais, evita de dar oportunidade para os filhos crescerem e buscarem o caminho deles.
Posse dos amigos, outras pessoas se preocupam demais. Ah, fulano adquiriu mais bens, eu preciso também. E aí fica naquela preocupação, aquele sentimento ruim. Partilha de herança também gera muitos atritos, muita instabilidade emocional, brigas na família. Parentes difíceis, tem que evitar, fazer muita oração e evitar em certos momentos o contato para que não adquira mais dívidas do que as que já trouxe da existência passada. Então passamos pela vida hipnotizados ou obsidiados, felizes ou infelizes, mergulhados no circuito mental que nós mesmos construímos. Então a gente traz de outras vidas e desta vida desequilíbrios que a gente vai mantendo e vai alimentando e passa a vida inteira só preocupado com aquilo, deixa de fazer outras coisas. Tem pessoas que preocupam tanto em adquirir bens materiais, tem pessoas que querem trabalhar dia e noite e não frequentam igreja, não faz uma caridade. Tem gente que fica só assistindo televisão, mexendo na internet e não vai aproveitar os filhos, não vai visitar a mãe que está velhinha, o pai que também está velhinho. A gente fica bitolado com certas coisas e isso é uma auto-obsessão também. Então a obsessão é um processo autodestrutivo que pode trazer muitas consequências pesadas, muitas doenças muito sérias para a nossa vida. Olha só, as atitudes errôneas nossas podem gerar culpa. A gente fica errando, fazendo coisas erradas, maltratando os outros, prejudicando os outros. Chega uma hora que a culpa é muito forte, muito intensa, e aí a pessoa começa a se autopunir, porque fica com remorso, prejudicou muito o seu irmão, fica com remorso e aí ela vai querer punir a si mesma. Isso pode causar sofrimentos tão grandes que pode causar também transtornos psicológicos e psiquiátricos. Esses transtornos que a gente vê muitas pessoas desequilibradas, né, mentalmente, que tem que tomar muito remédio controlado, devido pode ser auto-obsessão. A pessoa cometeu alguma coisa, ficou com algum trauma, com remorso muito forte, e aí esses transtornos também são grandemente influência dos obsessores. A Gênese ensina que o perispírito fica impregnado do pensamento que transmite. A alegria aumenta o brilho dos olhos. Quando a gente está alegre, a gente não fica até com o olhar mais intenso, mais bonito. A raiva interna envelhece precocemente, sem falar que a raiva e a amargura fazem mal para o fígado, né? E para o coração também. Pode causar doenças gástricas, né? Úlcera, gastrite. O desânimo arqueia os ombros. Aí a pessoa fica xeleléu, fica desanimada. Fazer o bem eterniza a juventude. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Nós somos os trabalhadores da última hora. A gente está no último momento, está nos 45 do segundo tempo. Temos que aproveitar para fazer a caridade mesmo. E o amor atrai o amor, né? Então, para que eu vou ficar cultivando coisas ruins que só vai me consumir, sendo que o amor só atrai mais amor para a nossa vida, mais coisas boas, né? Então agora nós vamos entrar num outro assunto que é mais complexo, né? A zoantropia é um tipo de obsessão que acontece que os espíritos tomam forma de animais devido à sua grande inferioridade. Olha só, esse nome vem do latim, zoo, animal, anthropos, homem. Então é quando o homem assume a forma de um animal. Isso aqui é um exemplo, uma foto, né, que de um espírito que toma forma de um animal e aí obsedia um homem.
um encarnado que está muito ligado às paixões inferiores e adquire a forma de um animal. Então, quando acontece isso, isso reflete degradação moral e espiritual, ou seja, quando o ser, né, o espírito encarnado ainda está preso às paixões inferiores. Aqui nós temos dois tipos de zoantropia. Existe a zoantropia do encarnado, que é o encarnado, ele assume a forma de um animal. Isso acontece por metamorfose, não, por transfiguração. O encarnado está de lá, gente. Transfiguração é um tipo de fenômeno que acontece, que vai acontecendo modificações na pele, nos músculos, e aí vai assumindo aquela forma de um animal. O desencarnado, que vai obsediar o encarnado, devido à influência que ele tem, que é por subjugação. Subjugação é quando o domínio é na mente e no corpo. Então acontece essa mudança na aparência do encarnado. E pode ter também no desencarnado. Existem espíritos que fazem tanto mal quando estão encarnados e chegam lá do outro lado, também faz tanto mal que eles aceitam a sugestão de outros espíritos de hierarquia elevada no mal, porque lá no plano espiritual, nas zonas inferiores, também existe hierarquia. Existe os chefes, né, que são aqueles que conseguem mandar, que consegue influenciar uma grande população de espíritos voltados para o mal. Então, o espírito que fez o mal aceita a ordem, a sugestão do chefe. O chefe fala assim: você é um lobo, você fez tanta maldade, você é um lobo. Aí ele se transforma num lobo. Por quê? Porque ele tem os sentimentos de culpa, de remorso e sentimentos de ódio, de coisas negativas. Aí ele acaba assumindo aquela forma de animal. Então, pode ser lá no plano espiritual, nas zonas inferiores, o espírito que assume a forma de um animal. E pode ser aqui um encarnado que é influenciado por um desencarnado na forma de animal. E aí esse encarnado assume essa aparência de lobo. No caso, lobo chama de licantropia, né? Então, quando é o encarnado que assume a forma de um animal, o fenômeno é por subjugação, que a gente viu. Vocês lembram, né? Subjugação é quando o espírito obsessor tem influência quase que total sobre o encarnado. Aí ele assume aquela forma de animal. A gente vai ter um exemplo agora que eu vou falar para vocês. E lá no plano espiritual são os chefes das zonas inferiores que atuam sobre a mente de outros espíritos que praticaram muito mal e aí fazem eles assumir a forma de um animal. Vocês já ouviram falar em Nabucodonosor? Ele foi um imperador da Babilônia. Ele conquistou, diz que foi o maior reino que teve lá, foi o dele. Diz que ele conquistou muitas terras, muitos impérios e que fez o império maior mesmo da época. Então ele era muito respeitado. Só que ele não fazia o mal, ou aliás, ele não fazia o bem, muito pelo contrário, ele fazia o mal para as pessoas. Quando ele ia conquistar uma terra, ele dizimava populações imensas, ele matava as pessoas, ele não tinha sentimento, ele só queria aumentar o seu poder, queria aquela ambição de ter tudo, de ser o maior. E aí um dia ele teve um sonho, né? Aí eu não sei detalhes porque eu não sou boa de história. Aí teve uma pessoa lá que desvendou o sonho e falou assim que ele ia ficar na forma de um animal por 7 anos. E de fato, aí um dia ele construiu uma estátua e falou assim que todo mundo tinha que adorar aquela estátua dele.
Só que aí tinha duas pessoas que falaram assim, não, eu adoro só a Deus. Aí Nabucodonosor, que era todo vaidoso, né, que achava que ele que era o poderoso de tudo, ficou com tanta raiva, queimou essas duas pessoas lá. E aí eu só sei que com tanto sentimento ruim, tanta inferioridade, ele se transformou no animal e ficou dessa forma por 7 anos. É um caso que existe na Bíblia de licantropia, né? Isso é raro, não é comum de acontecer não, mas existe. É no caso de espíritos que se entregam intensamente ao mal. Ovoides. Ovoides é um outro caso mais delicado que a gente vai falar agora. É quando um espírito, ele faz muito mal mesmo, e aí ele começa a ter somente sentimentos ruins, de ódio, de vingança, e não pensa em mais nada, fica naquele círculo vicioso, só de ódio, vingança, e aí ele vai se retraindo, e aí ele fica pequeno, do tamanho de um cérebro, tamanho de um crânio humano, e toma essa forma de ovoide. Ele perde a forma humana. Vamos ver como que isso acontece. É chamados de parasitose espiritual. Por quê? Porque o parasita não é aquele que suga. Carrapato não é aquele que vai sugando o sangue dos animais e vai até enfraquecendo os animais. Os ovoides acontecem do mesmo jeito. Tudo começa com uma ideia fixa. Pode ser aquela pessoa que matou muita gente, que fez muito mal, que jogou bomba, que dizimou populações imensas, que degolou muitas pessoas, que assassinou, que roubou. Aí chega lá do outro lado, ela fica com aquele sentimento de ódio, de raiva. Pode ser aquela pessoa também que foi prejudicada e aí chega lá do outro lado, lá no plano espiritual, e ele fica assim, ó, eu vou me vingar, 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 e só fica com aquele pensamento, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar, e aí as energias param de circular no corpo dele, e aí o perispírito vai se retraindo, vai ficando pequeno. Por quê? Porque ele fica naquela ideia fixa, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar, né? Os suicidas também, tem muitos suicidas que estão fugindo, que não querem viver, chega lá do outro lado, eles veem que não morreram. Eles chegam lá, mas peraí, eu me suicidei, eu não morri? Aí eles ficam, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu não quero viver, eu não quero viver. E aí fica naquele pensamento contínuo, e aí vai deixando de trocar energias com o meio, vai deixando de circular as energias no corpo dele, e aí ele vai se regredindo e toma a forma ovoide, de um ovoide, né? Então, olha só, pensamento em circuito viciado continuamente, monoideísmo, auto-hipnotizando, eles mantêm uma ideia fixa, é só aquela ideia, não pensa em mais nada, e aí eles se auto-hipnotizam e vão regredindo a sua forma. Não havendo outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, vai tudo ficando assim, pequenininho, né? Voltando lá para a sua sede mental. É uma espécie de suicídio espiritual. Por quê? Porque ele perde o perispírito, perde a forma do espírito, perde o perispírito. Ele não quer viver, quer dizer, não quer viver a vida espiritual. Ou então ele fica fechado naquela ideia fixa e deixa de viver, né? Então ele é uma espécie de suicídio espiritual. A forma ovoide guarda todos os órgãos de exteriorização da alma, como o ovo ou a semente. Na semente e no ovo não tem todas as informações que vão gerar um ser vivo? Então o ovoide, ele se retrai, mas ele guarda dentro dele, daquela forma ovoide, ele guarda todas as informações capazes de gerar novamente um corpo espiritual. Só que é necessário ter condições para que isso aconteça. Então, começa daquele jeito ali, ó.
o perispírito, vocês estão vendo a forma do corpo ali no meio, né? Aquele lá é o perispírito, ele está envolvido pelo corpo mental, né? Que é essa energia envolvendo. Aí ela vai se regredindo dessa forma e toma essa forma do ovoide, que é do tamanho de um crânio humano. E aí os espíritos obsessores pegam esses ovoides e instalam em outras pessoas, como uma espécie, uma forma diferente de obsessão. Por quê? Porque os ovoides vão sugando as energias desses encarnados. Além do mais, os ovoides também, eles ficam presos na aura do encarnado. Em muitos casos, quando ele sai do perispírito, da aura, e vai para o corpo, ele desenvolve muitos cânceres. Tem muitos tipos de câncer que são oriundos de ovoides, que são espíritos que nós prejudicamos no passado e que agora vêm querer cobrar de nós o mal que nós fizemos para eles. E aí surgem esses tipos de câncer. Mas nem todos os ovoides causam câncer. Muitos estão para sugar as energias dos encarnados, né? Então, essa última foto aqui já é um momento em que o ovoide conseguiu adentrar no corpo do encarnado, né? Qual que seria o tratamento? Os ovoides têm solução? Tudo tem solução. Nada não é eterno, nenhum sofrimento não é eterno. Sempre há um recurso para a gente sair da infelicidade, né? Para a gente voltar a crescer, a voltar a progredir. Qual que é o tratamento? É um útero materno. Como que vai acontecer isso? Primeiramente, a espiritualidade vai lá verificando. A espiritualidade, os espíritos do bem estão em todos os lugares, né? Então eles estão sempre verificando lá os ovoides que estão em condições de receberem este tratamento. Os ovoides, eles podem ficar lá nas regiões inferiores, eles ficam presos também no chão, eles têm uma forma gelatinosa. A cor deles seria preto, cinza, meio avermelhado, né? E aí a espiritualidade vai vendo aqueles ovoides que estão em condições de receberem o auxílio, e aí leva esses ovoides para serem internados em clínicas do plano superior, para que lá eles consigam eliminar os elementos tóxicos de sentimentos ruins, das energias ruins daqueles locais que eles habitam, né? Tirar todos os fluidos negativos e deletérios. Depois disso, apresentando condições, são conduzidos a um útero de uma mulher, né? A fim de receber o choque vibratório e anímico que fará com que despertem novamente na consciência as lembranças do antigo corpo e as potencialidades adormecidas. O ovo que a galinha bota, se a galinha não chocar, o ovo vai gerar um pintinho? Não. Por quê? Porque a galinha ela tem essa capacidade de fazer desenvolver o DNA que existe lá no ovo e gerar um pintinho. Da mesma forma, o útero materno, ele tem uma capacidade criadora imensa, né? E os moldes mentais da mãe, junto os moldes mentais da mãe e a capacidade criadora do útero, vai fazer com que aquela semente, que a gente fez uma comparação, os ovoides é como se fosse uma semente, onde tudo está adormecido, vai fazer com que aquelas potencialidades adormecidas acordem e desenvolvam novamente um corpo perispiritual, porque os ovoides perderam o corpo perispiritual, né? Fica só o corpo mental. Aí eu fiz aqui um esqueminha, ó.
matriz perispiritual do útero materno, ou seja, o útero, né, que tem essa capacidade geradora, mas os modelos mentais da mãe, a capacidade criadora da mãe, que a mulher, ela tem uma capacidade criadora, né? Isso vai reunir os elementos da natureza e moldar novamente a figura humana. Então, nada não é eterno. Aqueles ovoides que regrediram de tal forma que são considerados sementinhas, né, que não tem nenhuma vida, eles carregam em si a capacidade de desenvolver um novo perispírito. E aí, na hora, é o que acontece, muitos abortos espontâneos, né? Esses ovoides, eles precisam daquele choque anímico de habitar um óvulo fecundado para que seja despertada a capacidade deles formarem um novo corpo espiritual. Só que na maioria das vezes não desenvolve, acontecem esses abortos espontâneos, né? E aí, quando eles nascem, quando acontece de um espírito que estava da forma ovoide conseguir ser gerado, nascem aquelas crianças mal formadas, aqueles recém-nascidos mal formados. Sugestão hipnótica, também está no conteúdo. Muitos espíritos fazem uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Eles têm o poder de convencer a gente de uma coisa que a gente pensava totalmente o oposto, eles conseguem mudar. Não acontece de muitos de nós, espíritas, comigo infelizmente aconteceu, ficar um tempo afastada, né, por invigilância a gente acaba se afastando. Eles fazem uma mudança no nosso pensamento, uma lavagem cerebral, e infelizmente por invigilância a gente cai nessas tentações, né? Eles nos hipnotizam, tira a capacidade nossa de raciocinar e a gente obedece o comando deles. O obsessor cria quadros, são as forças da vontade que ele cria, ele concentra, cria quadros e a gente... É como se a gente enxergasse aqueles quadros e faz do jeitinho que eles sugerem. É como se a mente do obsessor fosse uma câmera de imagem. No livro Ação e Reação fala isso. Então eles colocam essas figurinhas aí, projetam essas figurinhas no nosso pensamento, aí a gente começa a pensar em trocar de carro. Você está cheio de dívidas, aí pensa em trocar de carro. Aí você está de regime, aí ele te mostra um bolo delicioso, você cai na tentação e sai da sua dieta. Você está com diabetes, você não resiste, vai lá e come aquele doce. Aí você pensa em ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Tudo eles que estão projetando essas imagens na nossa cabeça. É um recurso que eles aprendem nas escolas dos Vingadores para acontecer a obsessão. Agora olha só, você está ficando com muito sono, você está no trabalho, assistindo uma apresentação de PowerPoint. Quem é que está sendo vítima do obsessor agora, que está ficando com sono? Eles nos hipnotizam quando a gente está assistindo uma palestra, quando a gente está na igreja, eles fazem a gente ficar com sono. É uma outra forma também do obsessor atuar para não deixar a gente adquirir os benefícios do Evangelho, os benefícios de palavras edificantes. A obsessão à distância também acontece. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar a vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Ou seja, uma vez que ele conseguiu entrar na mente da vítima, aí ele pode ficar longe. Ele conseguiu entrar na mente, ele fez aquela ponte, ele consegue controlar a distância.
essa comunhão mental é estreita, e ainda que à distância o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Eles têm esse poder, né? Basta que seja efetivada essa ligação entre as mentes do obsessor e do obsediado, ele consegue controlar sua vítima, mesmo estando em outros planos, em outros locais, ele consegue controlar. Qual é o tratamento para a obsessão? O trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo. Então é a reforma íntima, é nós lutarmos contra nossas imperfeições. Trabalho mediúnico. Muitas obsessões acontecem porque são médiums que não estão trabalhando, que não estão doando suas energias, não estão auxiliando pessoas necessitadas. Leitura edificante. Esse negócio de ficar assistindo jornal que só passa notícia ruim, programa que só novela, que só tem violência, que só tem brigas, isso aí só vai aumentar o nosso contato com espíritos inferiores. Então vamos ler um evangelho, ler um livro religioso, vamos assistir uma palestra, assistir um programa edificante. Quando não souber o que fazer, faça uma prece. Você não sabe o que vai fazer agora? Ah, já sei. Senhor Jesus, abençoa todo mundo. E começa a fazer a sua oração. Olha só, os obsessores falam assim, vamos perturbar aquela menina? Aí um fala assim, opa, ela não, essa aqui é minha. Ela sempre ora por mim. Então, você está vendo? Você fazendo oração pelos espíritos obsessores, pelos sofredores, por aqueles que fizeram o mal. Faça oração por aqueles que estão no caminho errado, para que eles passem a trilhar pelo caminho certo. Você vai adquirir uma proteção muito grande, porque outros obsessores vão te proteger. Tratamento, passe espírita. O passe fortalece contra as nossas fraquezas, ele eleva nosso padrão vibratório, eleva nossas energias, o que dificulta essa ligação com os planos inferiores. A água fluidificada, sabe o que acontece? É uma mediunidade de transporte, tem que ter pessoas que têm a mediunidade de transporte ali perto, e aí quem vai me ajudar aqui? O que eu fiz? E aí a espiritualidade vai pegar energias da natureza, fluidos da natureza, e vai transportar para aquela água, e aquela água vai ter o remédio, entendeu? Então a água fluidificada também é um recurso para o combate à obsessão. E o culto do evangelho no lar também. Olha só, vamos mostrar aqui a caridade, né? Vamos para perto, eles são pessoas caridosas. Tá. Os benfeitores falaram assim, ó, vamos para perto lá daquele casal, eles são pessoas caridosas. Aí os obsessores falam assim, ó, vamos para longe, eles são pessoas caridosas. Então, a caridade, ela nos aproxima de espíritos benfeitores e nos afasta dos malfeitores, dos obsessores. O culto do evangelho no lar. Aí os obsessores falam assim, ó, cheguei para perturbar a casa do Zé. Aí o outro obsessor fala assim, não vai dar mais. Por quê? Porque ele começou a fazer o culto do evangelho no lar. Então, o culto do evangelho no lar é uma proteção que nós temos, é um recurso que nós temos para livrar nossa casa da influência desses obsessores. Está terminando, tá, gente? Então, é um recurso. A gente tem que fazer tudo isso para nos livrar dos obsessores. Água fluidificada, trabalho na casa espírita, leitura edificante, oração, culto do evangelho no lar, prática da caridade, tudo isso a gente tem que apelar para todos os recursos.
E aí agora a mensagem de André Luiz. Somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos reconhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Então a gente tem que influenciar somente positivamente aqueles que nos cercam. Temos que espalhar amor, espalhar sentimentos bons, darmos bons exemplos, para a gente sempre ter o apoio dos benfeitores. Então aqui tem a bibliografia, né, que eu usei para preparar essa aula. E agora que Deus vos abençoe e que amanhã seja ainda melhor do que hoje. Que Jesus abençoe a todos, gente. Obrigada.